Vamos falar sobre as diferenças entre Arhats e Bodhisattvas e as polêmicas que ocorreram dentro do budismo tibetano com respeito a interpretações de passagens na Guirlanda Preciosa do Nagarjuna, no Madhyamakavatara do Chandrakirti. O argumento é convoluto, mas a gente vai ver se a gente encerra essa segunda questão do Farol da Certeza, tentando entender essa distinção. Então, quem pediu os cartões hoje já vai receber só no mês que vem, porque esses aqui os que eu estou enviando. Se quiser receber no mês que vem, é só enviar o seu endereço para esse e-mail aqui. Eu coloco você na lista, o endereço de correspondência, né? E se quiser fazer uma contribuição para o envio dos cartões, nesse link aqui você encontra a conta bancária ou os dados de PayPal ou PagSeguro para fazer essa contribuição. A contribuição você faz para enviar o cartão, ou se você quiser ajudar o canal e a minha atividade, você também pode fazer uma contribuição aí por esse mesmo caminho. Agradeço, o canal está crescendo, eu agradeço quem está divulgando, por favor continue divulgando em redes sociais, mandando para os amigos, se é que vocês veem algum mérito no que eu estou fazendo aqui, né? Então, esse é o 26º vídeo do Farol da Certeza. Eu não sei se esse vídeo vai conseguir ser entendido por quem está começando no assunto, né? Mas fica aí, vamos ver se a gente tenta explicar qual é essa diferença aqui entre esses dois tipos de realização espiritual que a gente tem no budismo, né? A dos arhats, que ocorre nos caminhos Shravakayana e Pratyekabudayana, e a realização de um Buda completo, que acontece no caminho do Bodhisattva, que se refere ao Mahayana. Então, a gente tem uma disputa que a gente está tratando aqui com relação a que tipo de vacuidade, que tipo de entendimento de ausência de eu esses arhats realizam. Porque o Buda, segundo o budismo tibetano, segundo o Mahayana, o Buda ensinou esses dois veículos. Ele ensinou um veículo de liberação individual e ele ensinou um veículo de liberação, né, de aspiração ampla de benefício de iluminação de todos os seres. Então, a pessoa trabalha só para se liberar do sofrimento, a partir da liberação das aflições mentais. Então, a pessoa se livra das aflições mentais. Ela precisa se livrar das aflições mentais, então tem que ter um método completo para ela se livrar das aflições mentais no Shravakayana e no Pratyekabudayana. Mas, segundo o Mahayana, ele também ensinou um método para atingir a iluminação completa, que inclui entender que todos os fenômenos são vazios. Ok, então a gente já distinguiu aqui, na leitura do texto, duas formas, né, principais assim, de vacuidade. Então tem a vacuidade que se refere apenas aos agregados e tem a vacuidade que se refere a todos os fenômenos. Okay? Em resumo, o argumento quer mostrar que os arhats eles realizam apenas a vacuidade dos 5 agregados. Talvez eu tenha me confundido em vídeos anteriores, mas a gente está falando, e também esse entendimento, essa palavra ausência de eu ou vacuidade, ela não é no mesmo sentido de vacuidade do Mahayana, então isso aqui é bem confuso. Então eles reconhecem uma ausência de existência inerente grosseira nos agregados, e no Mahayana a gente tem uma realização da ausência de existência inerente sutil em todos os fenômenos. Okay? Aí a gente adiciona um terceiro complicador que vai ser usado aqui, que é, quando a gente fala em ausência de eu, então tem doutrinas heréticas, doutrinas não budistas, que postulam a existência de um Deus criador, de um Atman, de um eu que realmente existe, uma alma, e assim por diante. E a refutação dessas visões errôneas, né? Então, por exemplo, a pessoa demonstra que não pode haver uma alma, um Atman ou um Deus criador. Essa refutação é que está parte do argumento daqui. Essa refutação não é a mesma coisa do que realizar a vacuidade. Então ela não produz a redução das aflições mentais. Até pode reduzir, né, digamos assim, enquanto a pessoa está pensando no assunto, mas se a pessoa não para de pensar no assunto,
não tem uma relação muito grande com as aflições mentais, refutar apenas a visão errada dos outros, ok? Então, claro que se a pessoa, né, se a pessoa mantiver essa confusão, ela não vai conseguir entender a visão budista. Então, se livrar dessa confusão é importante para a pessoa começar a estudar a ausência de eu, para ela poder, então, realizar a ausência de eu e se livrar, assim, dos clashes, se ela está seguindo pelo menos o caminho Hinayana, ou reconhecer a ausência de existência inerente de todos os fenômenos, se ela está lidando com o Mahayana. A confusão aqui ocorre porque o nosso oponente, ele está dizendo que nas citações budistas em que se fala que não há uma realização completa, por exemplo, entre os bodhisattvas do primeiro e do sexto nível, eles estão querendo dizer que esses bodhisattvas eles apenas realizam essa destruição dessa visão herege, né? Daí eles não têm como se livrar. Eles de fato não se livraram ainda das aflições mentais, né? Mas seria esse o motivo. Mas não é esse o motivo, né? O motivo é que eles, nos vários níveis de intelectual, de entendimento deles e de absorção meditativa deles, eles ainda não completaram a realização da vacuidade. Mas não é que eles são inferiores aos arhats, porque eles apenas teriam realizado a vitória sobre visões errôneas de não budistas, ok? Não. Essa vitória sobre a visão errônea dos não budistas é outra questão. Então, o nosso oponente está usando isso para explicar passagens que diferenciam, né, a realização do Arhat e dos Bodhisattvas do primeiro ao sexto nível. Por quê? Porque, de forma geral, algumas pessoas falaram assim, Pinheiro, que legal que você vai falar dos booms, eu já falei sobre isso, o link para o vídeo vai estar na descrição, agora a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar só sobre esse ponto aqui, que é o ponto de que os arhats, eles não ficam maravilhados com a realização espiritual, né, com a absorção meditativa dos bodhisattvas de primeiro a sexto nível. Às vezes, esses caras aí estão pior que a gente. Porque o arhat, ele realizou a ausência de eu, então ele realizou a vitória sobre os clashes, né? Então ele nesse sentido, ele está liberto do samsara, enquanto esse bodhisattva até o sexto nível não está liberto do samsara. Okay? Então, nesse sentido, ele pode olhar de cima. Nesse sentido. Mas o Bodhisattva está num caminho que vai produzir, né, o sétimo bhumi, oitavo bhumi, nono bhumi, décimo bhumi, a iluminação. E ele tem a Bodhicitta, ele tem várias outras causas e condições, e ele está, né, se livrando não só da reificação grosseira com relação aos agregados e aos outros fenômenos, mas também a reificação sutil com relação aos agregados e outros fenômenos. Quando a gente fala grosseira, é porque a gente está usando os exemplos do Shiravakayana e do Pratyeka-Budayana com relação a como é que eles realizam essa ausência de eu e vacuidade, né? Então eles usam partículas indivisíveis e momentos de tempo indivisíveis. Então eles usam o argumento deles, eles chegam lá no final assim, tá vendo? Tudo é feito de átomos indivisíveis, então tudo é vazio. E eles afirmam os átomos indivisíveis como a razão para a vacuidade. Isso é considerado grosseiro no Mahayana porque tem uma afirmação de um objeto que fica ali, que são esses átomos indivisíveis, e o Mahayana refuta esses átomos e esses momentos de tempo discretos. São os dois argumentos, né, que tem no Shiravakayana. Então, como poderia haver uma refutação de algo que produz uma realização nesses seres? É porque é suficiente para eles produzirem, né? Então, se apenas um ser que não tem um caminho budista, por acaso ele não tem desejo, daí ele medita, daí ele atingiria a liberdade pela samsara? Não. Como o fato dele não ter desejo é coincidente ou apenas adventício, aconteceu porque aconteceu, não vem de uma realização do entendimento da ausência de existência inerente e empírico através da prática de meditação, e daí depois também ele apenas fica lá em samadhi, né? Ele apenas fica numa estabilidade meditativa. Quando ele sai do samadhi dele, ele volta a ser um ser ordinário, ele não realizou nada, não tem realização nenhuma, ele só não teve desejo por um tempo, e depois ele atingiu um estado meditativo que, por um tempo, ele não tinha desejo, não tinha sofrimento, não tinha samsara. Depois que termina isso, ele volta para o samsara como sempre. Ele não eliminou as raízes, né, que prendem ele ao samsara. O Arhat não, o Arhat ele chegou a uma conclusão a respeito dos skandhas,
e ele praticou a absorção em termos disso. Então ele chegou a uma conclusão que, através da não fixação, da não fixação nos agregados como constituintes do eu, ele consegue não fazer surgir nunca mais os agregados. Então ele tem, ele tem essa mentação grosseira ainda, de certa forma, em que ele sustenta essa visão dos agregados como... o exemplo do texto é como se fosse um borbulhar, assim, né? Então os agregados são impermanentes, por exemplo, quando a gente fala em permanência, quando a gente fala que eles vêm e vão, que eles não têm uma coesão real, né? Então tudo isso é uma análise grosseira. Quando a gente está falando de impermanência para explicar a vacuidade, é um jeito bem simples de explicar a vacuidade. A vacuidade está muito além da impermanência, mas permanência é um jeito no qual a gente começa a entender que os fenômenos não têm a solidez que eles parecem ter, né? Mas é o começo da reflexão de vacuidade. Então esses arhats, eles têm essa vacuidade que reconhece os agregados como grosseiramente vazios, vamos dizer assim, como apenas formados de partículas indivisíveis de espaço ou momentos discretos de tempo. Então, a partir disso, eles chegam a essa conclusão é suficiente, com o refúgio no Dharma, as três joias e assim por diante, é suficiente para tirar eles do samsara. Então, eles saem do samsara, porque eles atingem a realização. Como nós estávamos explicando ali, como o Buda não teria ensinado um veículo que prende eles num estado de apenas não sofrimento e sem revelar o seu potencial pleno como um Buda e beneficiar os seres e assim por diante, o Buda, depois de muito tempo, consegue tirar esses seres desse estado e, de fato, né, essa existência de momentos discretos de tempo que eles acabam reificando é o que prende eles num estado, num nirvana que ele é indeterminadamente longo, mas ele ainda existe no tempo. Então, quando se fala que o nirvana é incondicionado, ele é incondicionado, mas se tiver essa noção ainda de essa vacuidade que projeta, seja entidades discretas de espaço ou entidades discretas de tempo, no final das contas, o que isso vai se produzir ainda é, num sentido sutil, condicionado. Okay? Então, o Buda acorda esses seres dessa realização na qual eles não estão sofrendo, eles não estão prejudicando ninguém, e na verdade eles até estão beneficiando, não muito em comparação com Bodhisattvas ou com Budas, mas estão beneficiando os seres. Então o Buda tira esses seres desse lugar e diz, agora vocês comecem a praticar o Mahayana. E daí eles demoram esses 10 incontáveis éons nesse estado as 7 vidas, digamos, de prática, em média, para atingir o estado de Arhat, depois as 10 incontáveis éons no estado de Nirvana, aí eles saem desse estado de Nirvana e entram no primeiro Bhumi, para praticar o Mahayana a partir do primeiro Bhumi. Ok? Mas, curiosamente, né, como eles têm essa realização, eles são nessa situação assim, Twilight Zone, né? Eles têm a realização da ausência de eu, mas o que deixa eles superiores a um Bodhisattva de primeiro Bhumi, que tem um tipo de realização de ausência de eu, mas ainda num estado meditativo e assim por diante. E eles acham a prática deles, dos Bodhisattvas de primeiro Bhumi, ainda muito, né, inferior à prática deles, vamos dizer assim. Do primeiro ao sexto Bhumi. No sexto Bhumi é que acontece a mágica, na mudança do sexto para o sétimo Bhumi, em que daí sim os Bodhisattvas são em qualquer sentido superiores a um Arhat. Aqui eu lembro, novamente, teve uma pessoa contribuindo sobre isso, né? Então, quando a gente está falando isso aqui, não inclua um Theravada nessa conversa. Não, o Theravada é outra coisa, outro mundo, outro jeito de explicar as coisas, ok? Então, até a pessoa escreveu longamente dizendo que o Theravada dá para classificar o Theravada como Shravakayana e Pratyeka Budayana pelas raízes com relação às 18 escolas e assim por diante, mas o Theravada, em certo sentido, é uma das 18 escolas, em outro sentido, ele é um subsidiário que se transformou no tempo dessas 18 escolas, e eles não gostam dessa discussão. Essa discussão aqui que nós estamos fazendo é entre dois tibetanos, dois mahayanistas, que estão querendo entender por que o Buda, na visão mahayana, ensinou o Hinayana, né? Então, essa palavra é um xingamento com relação ao Theravada, a gente não usa com relação ao Theravada, não é politicamente correto, é quebra de voto, né? Então, trazer eles para essa discussão. Isso não tem nada a ver com o Theravada, ok? Então, ele culmina numa citação do Bodhisattva na qual diz assim, ao ver a verdade, alguém se liberta. Então, ele viu a verdade, que tem ausência de eu, mas ao ver a vacuidade, o que é realizado? Realizado é o estado de Buda. Então tem algo que é a liberação, é o Nirvana,
liberação do sofrimento, e tem algo que a gente chama no Mahayana de realizar completamente o estado de Buda. O Mahayana faz essa distinção, já falei em vários vídeos, né? Então a gente tem essa prerrogativa. O argumento aqui no Farol da Certeza, ele é tortuoso e difícil de entender, porque tem uma base textual para a visão do nosso oponente. Então, o Mipan Rinpoche e o comentador, eles tentam demonstrar que a base textual, quando que o nosso oponente está usando, está sendo interpretada no sentido, por exemplo, de uma pessoa ordinária que atinge um estado sem desejo, uma absorção meditativa, ou no caso de uma pessoa que derrotou visões hereges com relação à existência de um eu. E quando tem uma diferença entre Arhat e Bodhisattva, o nosso inimigo coloca nisso essa diferença, ok? E nós colocamos em dois tipos de entendimento de vacuidade, que seria essa sutil e a grosseira que acaba postulando essas entidades discretas de espaço e de tempo, né? Então, se tiver essas entidades discretas de espaço e tempo, que é isso que o Bodhisattva vai resolver lá, quando a gente fala que ele está depurando apego, a fixação a características ou marcas. Ou, nesse texto ele usa apreensão modal, né? Então tem uma apreensão modal ainda. Então, a gente vai entrar mais nesse assunto no futuro, mas é basicamente isso. Eu não sei se esse ponto ajuda a gente aqui nesse momento. É interessante saber que o budismo tem essas distinções, né? E muito importantemente, o capítulo termina com essa visão unificadora, né? Dizendo que, do ponto de vista, é preciso entender que tem essas distinções, porque essas distinções foram ensinadas para o Buda para seres com capacidades diversas. Então a gente tem que entender por que é diferente. E depois, quando a gente está nos veículos superiores, a gente tem que entender como isso se encaixa e como isso não refuta o que está o que vem depois, e é entendível, é compreensível o que o Buda ensinou. Então tem um veículo unificado no final. Isso não quer dizer, né? Quer dizer, bom, no sentido que os arahats não vão ficar presos no estado de nirvana, presos, entre aspas, né? Imagina, uma realização altíssima, né? A gente está falando aqui, discutindo aqui seres nobres, né? Seres que a gente toma refúgio neles. A gente toma refúgio nos arahats. Então, eles são seres que eles não têm mais aflições mentais. Uma vez tem essa história do Shagdu Rinpoche que perguntou para uma pessoa, disse, eu acho Rinpoche, eu acho que eu sou iluminada, não sei o quê. E o Rinpoche disse, você tem raiva ainda? Você ainda tem orgulho? Você tem inveja? Tem aversão? Você tem... Aí a pessoa diz, de vez em quando, né, acontece assim mesmo. Então, você não está no estado de Arahat. Você não está nem no estado de Arahat, quer dizer, o estado de Arahat é muito elevado, né? E entender que tem esse estado, que o estado do Mahayana, né, o estado que a gente vai falar, que é o estado o caminho do Bodhisattva que leva à iluminação. Então, é uma realização ainda, né, que tem todas essas capacidades extraordinárias do Buda de prover ensinamentos desobstruidamente, né, respondendo às necessidades dos seres de acordo com essas necessidades. Então, não é que o Arhat, enquanto ele está aqui ainda entre nós, ele não ensine o Dharma, ele não tem a grande capacidade de ensinar o Dharma, mas essa capacidade não se equivale, não se equipara à capacidade dos Bodhisattvas de ensinar o Dharma, e particularmente a partir do 7º nível, e um Buda, até o próprio Arhat, até o próprio caminho Shravakayana, concorda que tem uma diferença entre um Buda e um Arhat. O Buda é um Arhat mais alguma coisa, né? Então, eles sabem disso. Ansioso para começar a terceira questão. Eu fiquei bastante confuso com esse capítulo para entender, principalmente entender a posição do oponente, né? Porque, a princípio, eu acho que quando eu estudei isso a partir dos ensinamentos de Sua Santidade Dalai Lama, toda essa questão de diferença entre vacuidade, ausência de eu, toda essa questão de dois tipos de realização da ausência de existência inerente dos fenômenos e da pessoa, e também essa refutação do eu imputado dos hereges, por exemplo, né? Então, tudo isso, eu tinha essas ideias e eu conseguia me explicar e conseguia entender isso. Quando eu tive que me deparar aqui, através do Mipa Rinpoche, com esses oponentes que estão dizendo o que me parece que não é o que Sua Santidade Dalai Lama me ensinou quando eu, pelo menos, li, né? Por exemplo, tem um texto
que eu estudei um pouco, que é o Tantra no Tibete, que é uma tradução no texto de Tsongkhapa com um comentário do Dalai Lama. Ali me pareceu que o que o Tsongkhapa ensina está compatível com isso aqui, com o que o Mipan Rinpoche está falando. Mas eu não sei se outros Geluk ou outra tradição, de repente não é nem com relação a Geluk que ele tá brigando aqui, mantém essa visão de que a vacuidade é a mesma nos três veículos. Okay? Que é isso que a gente está refutando, dizendo que não, tem uma vacuidade no Shravakayana e Pratyekabudayana, daí tem outra vacuidade no Mahayana, e daí aí que é mais, aí que eu sei, aí eu já sabia que tinha uma, que a gente vai ver depois, é que tem uma diferença entre a vacuidade do Mahayana e do Vajrayana. Aí eu sei que o Sua Santidade Dalai Lama não faz essa distinção. Para ele, o Mahayana e o Vajrayana têm a mesma sabedoria, a mesma vacuidade. Só tem uma diferença entre o Mahayana, o Vajrayana só é superior porque tem meios hábeis. Essa é a posição que eu já vi o Dalai Lama falar várias vezes. O Vajrayana é superior, mas é superior em meios hábeis. A sabedoria é a do Prajnaparamita, é a mesma. O que Mipan Rinpoche está dizendo aqui, com base em Longchenpa e assim por diante, é que a sabedoria, né, tem dois tipos de prajna aqui também. Então a sabedoria do Vajrayana é distinta e superior à sabedoria do Mahayana. Então o Vajrayana é superior não só em meios hábeis, mas também em sabedoria. Então esse ponto depois nós vamos ver isso. E esse ponto é essa polêmica que eu sempre conheci, sempre entendi. Agora, dar a mesma vacuidade pro Shravakayana e para Pratyekabudayana, eu já sabia que isso aí não colava, não tinha jeito. Então, para mim foi bem difícil acompanhar a posição do oponente aqui e a justificação dele que ele está dando, sem achar que, sei lá, parece uma pessoa moderna querendo dizer, não, todos os mestres têm a mesma realização, se atingiu a realização é... Aliás, nem só mestres, qualquer pessoa, só tá acordado de manhã, tu tá iluminado. Qualquer pessoa que é capaz de dormir e acordar, tá iluminada, né? Então, vai ter pessoas que vão afirmar coisas parecidas com essas, né? Então, a gente vai ver a terceira questão, não vou fazer o teaser, vamos deixar aqui. A terceira questão, ela é mais interessante, eu posso dizer isso. As questões mais famosas é a primeira, a terceira e a quarta, eu acho, talvez. São são o ponto alto da obra, assim. Pelo menos pelo que o comentário do tradutor tende a dizer. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekajar Produtin Jyote Om Soati Jamia Champene Jirasawa Kunchatu Zio Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasundatu Ten Jyote Time Kwene Pema Sambao Sasura Jinjese no Pai Garjuan Shujuku Peku Kuse Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangue Wachatungo do Pateno Muyengue Kupamalora Sanelundu Tileta Tutin Jyote Emergesum Pemerisu Jepemeta Lati Kusizuruan Pemancho de Druma de Sojino Nibemelun de Jyote Nenjuane Chimpote Payuri Nebadan de Basipechambundan Kusecha Senten Jyote Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Depson Chinchilapto Sushi, não se mueve de chuva, dançam palum de do Partingelo, uma rumba zaguru Pemacede, que loja som de lote, aliança som de papel do Jushu Sung, não guarda midral do Sungele, show.